Em uma geração criada na era dos antibióticos amplamente disponíveis, é fácil supor que, nos dias que antecedem a introdução desses medicamentos, qualquer pessoa com infecção deve ter acabado sucumbindo aos efeitos das bactérias. Esse claramente não é o caso, pois sempre houve sobreviventes, até mesmo nas mais letais infecções, como a peste bubônica, a difteria e a tuberculose, graças à eficiência da resposta imune inata. No entanto, é justo dizer que as taxas de mortalidade já foram muito maiores do que são hoje. Evidências históricas afirmam que o ser humano já utilizou plantas, mel e até fezes animais no tratamento de infecções. Mas um dos tratamentos mais bem-sucedidos foi o pão mofado, utilizado no Egito, China, Sérvia, Grécia e Roma. Kate Gold, 2016, na edição comemorativa de 40 anos da revista Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidos para outro episódio do PharmaCast e eu sou o Pablo Farias, Ana Luísa Martã e Alice Araruna. E esse é o PharmaCast. E no episódio de hoje, nós vamos atender aí uma demanda levantada pelo público já há algum tempo. Depois de tantos pedidos, a gente vai conversar um pouquinho sobre antibióticos hoje. Então, é um tema que muita gente se interessa, é um tema para quem está na vida profissional, na área clínica, para quem é usuário comum. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que agradecer aqui aos ouvintes que são o verdadeiro combustível para a gente estar aqui fazendo isso. É quem dá a motivação da gente, quem faz com que a gente, apesar de um dia super corrido, que o nosso dia é super corrido, então a gente consiga arrumar um tempinho para estar aqui, para parar tudo e ter interesse em continuar fazendo o PharmaCast. E aí a Alice tem alguns recados aqui. Alice voltou! Então, depois de 2 longos episódios, né? Eu fiquei em casa morrendo de saudade. Estou aqui de volta. E temos alguns recadinhos para vocês, como o Pablo estava falando, só confirmando essa questão de antibióticos. Realmente, a gente saiu até do nosso cronograma, né? Foi assim, a gente tinha um fluxo previsto, mas tinha tantos pedidos que... Exatamente. Então, realmente, aqui já é um primeiro retorno de assunto, de conteúdo, devido a tanto pedido de vocês, tá? Eu estou falando isso também porque tem muita gente, Pablo e Ana, que estão pedindo sistema nervoso central. E aí fica, mas vai ter sistema nervoso central? Vai ter sistema nervoso central? Então, assim, a gente está tentando atender ao máximo possível e a gente está indo pelo número de pedidos. Então, o antibiótico vai ser dessa vez, mas todos os outros fiquem sabendo que a gente está atento, que a gente está tomando nota de tudo e vamos sim estar atendendo a todos vocês. Então, nos nossos recadinhos aqui, queria mandar aqui um alô para Rafael Nogueira, de Campinas, São Paulo, que nos mandou uma mensagem dizendo boa tarde, né? No caso, no momento em que ele mandou. Falou que queria parabenizar vocês pela iniciativa. Eu estou apaixonado por esse podcast. Me formei esse semestre em farmácia na Unicamp e usei os áudios do podcast como uma das ferramentas de estudo e consegui passar no programa de residência multiprofissional da Faculdade de Medicina da Unicamp, que começa em março agora. Olha aí, rapaz. Já divulguei vocês aqui na FCF, né, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas lá, da Unicamp, e vou pedir para meu primo divulgar na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Parabéns mesmo, continuem fazendo esse lindo trabalho. Parabéns a você também, não é? Que teve a aprovação na residência. Parabéns, Rafael, então, pelo sucesso. Olha aí, tá vendo uma ferramenta aí fantástica para estudar para concursos? De repente, concurso. Alguém já passou em concurso usando o PharmaCast? Vamos ver aí mais para frente. Pois é, gente. Vai mandando aí as experiências de vocês com o nosso PharmaCast. Temos também Christian Diniz, do Pará. Ele é docente como nós aqui, e ele pediu para a gente mandar um abraço para ele. Inclusive, ele diz que a página do PharmaCast é um dos materiais de apoio que ele recomenda para os alunos da disciplina de farmacologia. Então, é muito gratificante saber que nossos colegas docentes aí também estão apoiando nosso trabalho, também estão utilizando dessa ferramenta para incentivar os seus alunos como um material de apoio. Isso nos deixa bastante
Olha, um ensino híbrido, viu? Aí, ó, virando ensino híbrido, essa Exatamente. coisa aí. Então, mesclando aí as sala aulas de aula com os áudios, então é a tendência, né? É. Temos aqui Graciane, de Santa Quitéria, Ceará. Oi, Graciane. Ela já tinha pedido um alô em uns outros momentos, só que quando ela mandava, já tinha gravado. Aí, quando mandava, já tinha gravado. Então, ontem ela foi rapidinho, mandou. Ei, lembra aí, manda um alô para mim. Então, um alô para você, Graciane, aqui de todos nós. Pois, Graciane, um abração, viu? Obrigado por ouvir o episódio e espero que esteja gostando. Continue conosco. Temos também um recadinho de Ulisses Clemente. Ele disse assim: olá, sou ouvinte assídua de vocês. Ouço todos os episódios várias vezes e recomendo vocês para meus amigos. Estou no 5º semestre de farmácia e já trabalho na área hospitalar como auxiliar. Vejo tudo o que vocês falam na prática dentro dos hospitais. Forte abraço. Ele não falou de onde não consegui identificar no Instagram dele. Abraço aí, Ulisses. Pois depois, Ulisses, dá um toquezinho lá que outra vez a gente referencia aí a sua de onde você localização. Tá falando, né? Isso. Sua localização. E Emerson é das antigas. Emerson sempre está mandando uns recadinhos, ele acompanha aí bastante o nosso trabalho e ele colocou que queria escrever um texto bem bonito para agradecer por todos os episódios. Mas como sei que nada do que eu falar chegará ao nível de vocês, gente... Fala sério. Nossa senhora. Então, eu só quero Tô me dizer... achando. Não é? Parabéns. Sou muito grato pelo Farmacast, vocês são excelentes. Então, Rapaz, isso aí já valeu. Não tem nada que de escrever texto bonito, não. Isso daí já foi mais do que gratificante. Isso foi fantástico. É ótimo esse recado de vocês. Na verdade, é como eu disse para vocês, é corrido, nosso tempo é cansativo, mas por que vale a pena? Não é por elogio, não é por nada disso. É simplesmente por saber que tem um impacto, que tem um resultado, que isso daqui não se resume a um grupo de pessoas que está reunido no lugar para conversar sobre medicamentos, mas que está impactando na vida de muita gente, que está ajudando muita gente. Então, esse era o objetivo do projeto no início. Embora a gente tivesse uma ambição muito pequena no início, hoje a gente já é ouvido em mais de 90 países. Você vê o que é brasileiro, né? Brasileiro é uma praga mesmo, tomou conta do mundo, se espalhou pelo planeta, que a gente só fala em português. Então, é gente que fala português. Então, é muito legal saber disso e a gente continua aqui firme e forte para tentar trazer o melhor possível para vocês, tá? E aguardamos também as críticas de vocês, tá? Baseado no que vocês comentam, no que vocês solicitam. A demanda, eu acho que mais levantada pelo público é a de antimicrobianos, né? Então, antimicrobianos, lembrando que a gente vai entender aqui antimicrobianos como um rol grande de medicamentos que combatem infecções das diversas formas. Só para deixar claro aqui que quando nós falarmos de antimicrobianos de uma forma geral, a gente está falando de antibióticos, antivirais, antifúngicos, antiparasitários. Como não dá para conversar sobre isso agora, é impossível conversar sobre essa dimensão da farmacologia, então a gente vai começar uma pequena série agora e vamos conversar nesse episódio sobre antibióticos, que também não é um universo pequeno, nada simples. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre os antibióticos que agem sobre a parede celular. Existem mecanismos variados de ação sobre a parede celular da bactéria e nós vamos conversar sobre esses antibióticos, tá bem? Então vamos lá para o episódio. Sempre é importante dar uma contextualizada no assunto, então nada melhor para contextualizar do que a gente conversar um pouquinho sobre a história dos antibióticos. É claro que é importante entender que o que a gente fala de antibiótico hoje, centenas e milhares de anos, obviamente não existiam, mas as pessoas tinham infecção do mesmo jeito. Eu nem vou dizer do mesmo jeito, tá? Porque tem as questões das superbactérias e tudo mais que não existia exatamente na época. É importante entender que as pessoas sempre combateram infecções de forma muito empírica, é óbvio, não existia pesquisa para isso. Então, no início, se usavam plantas, usava-se uma série de instrumentos que, mesmo sem saber mesmo como funcionavam, era utilizado para combater infecções. Até teia de aranha já foi usado para tratamento de infecções de pele, como ferimentos, já foi usado também para tratar esse tipo de problema de saúde. Tudo muito empírico, não existia estudo para isso. A pesquisa em si, da maneira formal como a gente conhece, ainda não era muito bem estruturada. Em 1877,
Pasteur e Joubert já tinham conhecimento que as bactérias poderiam sofrer ação de outras espécies da natureza. No caso, eram os fungos. Então ele já tinha percebido que alguns fungos, na presença de cepas bacterianas, vamos entender essa cepa bacteriana, quando a gente fala uma cepa bacteriana, para quem não é da área, se refere a um pool de bactérias de uma mesma espécie. Então existem centenas, talvez milhares, não sei, de espécies bacterianas, e quando a gente fala de uma cepa, estamos falando de uma espécie de bactéria que está lá isolada em determinado meio de cultura. O meio de cultura é uma substância supernutritiva que tem tudo que uma bactéria precisa para crescer. Então ele é preparado no laboratório, colocado em uma placa, lá é semeado especificamente aquela cepa, quer dizer, aquela espécie bacteriana, e ela vai crescer. E Pasteur e Joubert já sabiam que alguns fungos inibiam o crescimento dessas bactérias. Então foi aí que surgiram os antibióticos? Não necessariamente. Na verdade, eles só perceberam que existia uma competição e que os fungos poderiam ser uma peça-chave nesse processo de controle do crescimento bacteriano. Na época, na verdade, eles nem chegaram a falar que eram fungos. Hoje a gente sabe que são. Mas eles observaram que haviam alguns micro-organismos presentes que estavam inibindo o crescimento de outros. Aí a gente já sabe que hoje são fungos, mas na época ele observou e viu que tinha bacilos de antraz na urina e que o crescimento desses bacilos estava sendo comprometidos por algum outro micro-organismo presente naquele meio. E aí, posteriormente, a gente ficou sabendo que eram fungos que estavam presentes ali. Que tinham contaminado aquela urina e estavam impedindo o crescimento. The man who discovered penicillin, Professor Alexander Fleming. Tá, mas estamos falando sobre antibióticos. Essa ideia de antibióticos, sempre existiu esse termo. Nós já tratamos anti-infecções antes, mas desde o início foram chamados de antibióticos? Não, em 1889, na verdade um veterinário francês chamado Jean Antonie criou a palavra antibioses, que aí seria, na verdade, o destruidor da vida, antivida, que se referia a esse antagonismo entre uma substância, seja ela sintética ou não, né? Nessa época nem era, mas que era capaz de destruir um micro-organismo. Mas o nome antibiótico mesmo veio de um microbiologista ucraniano chamado Axman, em 1942, ele criou o termo antibiótico. E apesar de antibiótico ser um termo comum a diversos agentes antimicrobianos, a gente tem que lembrar aqui também que eles diferem acentuadamente em suas propriedades físicas, químicas, farmacológicas, no espectro antimicrobiano, no mecanismo de ação, o que faz com que nós tenhamos aí um arsenal de medicamentos, né, de fármacos diferentes e que atuam de forma diferente para cada tipo aí de enfermidade, para um conjunto aí de enfermidades. E nessa história, assim, a gente tem muitas substâncias que se tentaram fazer com que elas fossem antibióticas, mas que a toxicidade delas era muito alta e acabou não dando para ser. Então, o Paul Ehrlich desenvolveu, né, na época, em 1912, um tratamento para sífilis e infecções por tripanossomas à base de arsênio. Eram complexos de arsênio e benzeno, e aí foi um dos primeiros tratamentos de sífilis. Só que é extremamente tóxico. Ele ganhou até o Nobel por isso, e aí depois surgiram as sulfonamidas, que foram os primeiros antibióticos que de fato a gente teve, sintético, que foi o Protonzil, na Alemanha. E aí, só dando um gancho com essa questão que a Ana está falando, essa questão da toxicidade vem também a comprometer o uso dos antibióticos em si, quando as bactérias começam a desenvolver uma resistência com o uso indevido desses antibióticos e se faz necessário uma concentração cada vez maior para surtir o mesmo efeito. Então, muitas vezes a gente pode até, dentro aqui do cast, falar sobre concentração inibitória mínima, e isso é exatamente a concentração necessária para que esse antibiótico, né, para que esse fármaco consiga inibir o crescimento ou matar a bactéria, né, dependendo se ele vai ser bacteriostático ou bactericida, sem que cause nenhum malefício extremo, né, porque a gente sabe que sempre tem risco-benefício, mas nem sem que cause uma toxicidade no organismo do ser humano, de quem está utilizando. E isso a gente consegue ver muito claro naquele exame do antibiograma, né? Que normalmente coleta, pode ser na urina, pode ser o próprio sangue, e aí ele dá o antibiograma em relação à bactéria da cultura que foi isolada, né? Da bactéria que foi isolada, e você consegue ver o perfil de resistência daquela bactéria a certos antibióticos. O ideal é que essa concentração inibitória mínima seja a menor possível. Seja a menor possível, para que entre no índice terapêutico, né? Que
aquele índice que não é tóxico para o ser humano. Então, quando a gente fala de resistência, não quer dizer que aquele antibiótico não mata essa bactéria. Ele mata, só que ele precisa de uma concentração tão alta que muitas vezes se torna tóxica para o ser humano. Aí já se considera resistente. Lembrando aí que o antibiograma, que a Ana Luísa falou, é um teste importante, ele deveria ser mais realizado, é muito pouco realizado. Trata apenas de coletar uma amostra do local onde se encontra a infecção. Essa amostra é semeada em uma plaquinha com o meio de cultura, que eu falei, e aí vê-se o crescimento. Só que nessa mesma placa são colocados alguns discos de papel que são embebidos com determinados antibióticos. Então, cada disco vem um antibiótico diferente. E aí a cepa de bactérias cresce, as bactérias vão se desenvolver, mas ao redor dos discos que tem um antibiótico capaz de matar aquela bactéria, essa bactéria não vai crescer. Então, o que acontece? A bactéria cresce ao longo da placa, mas próximo aos discos que tem aqueles antibióticos que conseguem matar essa bactéria, vai ficar um halo ao redor do disco em que não vai crescer micro-organismo. Então, quanto maior o halo, significa que mais potente é aquele antibiótico contra aquela bactéria. E aí vem outra ideia interessante. Essa ideia de antibiótico forte e fraco. Isso existe mesmo? O forte e o fraco depende da bactéria, né? Na verdade, o antibiótico, para você ter um bom resultado numa terapia antibacteriana, você precisa escolher um antibiótico certo para aquele tipo de bactéria. Então, quando a gente fala de tipos de bactéria, eu preciso saber especificamente qual é a bactéria que está lá. O ideal era esse. Se a gente conseguisse saber exatamente qual era a bactéria para todas as infecções que a gente praticamente não teria resistência bacteriana. Mas isso muitas vezes é impossível. Não tem como fazer antibiograma para tudo. Às vezes a gente precisa iniciar o tratamento rápido. Que esse é o teste de cultura, na verdade. Cultura bacteriana, para saber qual a bactéria, não é? Isso. E aí, o antibiograma em relação à sensibilidade. E aí, às vezes, você precisa iniciar uma antibiótico terapia urgente no paciente e você não tem essa informação. Então, eu preciso saber, pelo menos, de que classe essa bactéria faz parte. Se ela é uma bactéria gram-positiva, se ela é uma bactéria gram-negativa. E, a partir daí, decidir qual é o antibiótico que vai ser utilizado. Escolher antibióticos que tenham espectros, ou seja, consigam atingir, seja matando, chamado de bactericida, ou impedindo o metabolismo daquela bactéria, ele é chamado de bacteriostático. Aí ela não ia crescer e o próprio organismo ia dar conta dele. Exatamente. Dela. Então, um paciente, para usar um medicamento bacteriostático, por exemplo, que só impede o metabolismo, ele deve ser um paciente que está com um sistema imunológico legal. Ele tem que ser paciente imunocompetente. Porque eu preciso do sistema imunológico ali como adjuvante. Na verdade, o adjuvante é o antibacteriano, né? Eu preciso ali do sistema imunológico para conseguir debelar essa infecção. Já o bactericida, não, a gente consegue uma redução bem drástica da concentração, da quantidade de bactéria que está no organismo, porque ele realmente tem um objetivo e a capacidade de matar a bactéria. Então, não existe um antibiótico forte e fraco. Na verdade, eu tenho um antibiótico certo para a bactéria correta. E quando eu consigo fazer isso, eu consigo ter um sucesso terapêutico. Como a Ana estava falando, essa questão é muito complicado fazer realmente cultura para o isolamento para todo tipo de bactéria. Há bactérias que são extremamente específicas, que não é o meio de cultura para um laboratório, para aquela bactéria específica, é muito caro, não é viável, porque ela aparece uma vez ou outra e ela é muito específica e para identificá-la não se torna viável em termos também econômicos e acaba sendo necessário, pelo menos, identificar realmente esses grupos, como a Ana estava falando. Em outros casos, só o grupo não é suficiente, porque, por exemplo, temos os micoplasmas. É um tipo de bactéria atípica, muito específica, que não tem parede bacteriana. E aí, como é que faz se introduzir logo um antibiótico que inibe a síntese da parede celular? Lembrando que a história do gram positivo, gram negativo é a capacidade de coloração da parede, né? Exatamente. Essa questão da coloração da parede, ela é muito importante para a gente identificar tipos específicos de bactérias de acordo com a organização, com a estrutura da parede bacteriana. Quando a gente fala em gram positivo ou gram negativa, está relacionado às camadas de polipeptídeo-glicanos que existem nas gram positivas, que são numerosas, em relação às gram negativas, que tem uma parede muito delgada. Então, até há uma confusão de que gram negativa não existe parede celular. Na verdade, existe. Tem uma parede fininha, mas que, por ser fininha, ela não sofre coloração no processo de coloração de gram. Que só, assim, rapidamente explicando como ele acontece, a gente tem um conjunto de substâncias que são utilizadas para identificar a extensão da parede celular. Tá? Então, no caso desse método, nesse processo de coloração de gram, é utilizado inicialmente cristais de violeta,
onde elas se fixam em bactérias que apresentam parede celular espessa, né, que são chamadas gram-positivas. Com o tempo, tem vários tempos, né, durante esse processo de coração, faz uma lavagem, coloca Lugol para que consiga ocorrer essa fixação, depois lava com água, descolore com álcool. Essas bactérias que têm essa parede celular fininha não sofreram coloração. Elas não tiveram fixação lá com a violeta. Então, durante o processo de descoloração, elas ficaram com o álcool, elas ficaram transparentes. E aí é o momento em que, quando coloca a fucsina, eles vão se ligar, né, vão corar essa parte transparente dessas bactérias que são chamadas gram-negativas. Então, a gram-positiva vai ficar roxinha. Durante ali o processo de microscopia, quando ela for ser observada, vai ser visto umas formas roxinhas. E as gram-negativas vão ser visualizadas com uma coloração rosada. Nesse caso, a gente consegue identificar e classificar porque elas apresentam parede celular. Mas, como eu falei anteriormente, casos de bactérias atípicas, como os micoplasmas, e existem espécies de micoplasmas que são patógenos para os seres humanos, eles não apresentam parede celular. Então, não tem como ser identificado por método de coloração de gram e muito menos podem ser tratadas com antibióticos que atuam na parede celular. Então, é importante realmente, lógico que vai ter um pool de classes de bactérias que entram em determinada terapia, antibiótico-terapia padrão, mas tem outros que precisam realmente ser identificados especificamente quem são para poder ser utilizado um antibiótico que realmente consegue atuar sobre ela. Então, a classificação de bactérias do tipo gram-positivo e gram-negativo depende da estrutura da bactéria, não é? Depende da presença ou não da parede celular. A presença da extensão da extensão, parede, na verdade, né? é claro. Todas têm parede celular. Só que a negativa tem uma parede muito delgada, ao ponto que não conseguiria ser corada. Corada com a fucsina. E a positiva não, com a violeta. Com a violeta. Ser corada com a violeta. Hello? Hello, Professor Florey. Professor Fleming? What can I do for you? Sorry to call you at home, but I need your help. É importante lembrar que essa questão da escolha do antibiótico não requer necessariamente que você saiba imediatamente qual é a bactéria que está infectando aquele paciente. Vamos entender. Em certos momentos que um paciente está internado em situação grave e que ele precisa ter um controle daquela infecção de forma rápida e precisa, o ideal era que se fizesse uma cultura para saber qual é o agente bacteriano que está lá, seguido de um antibiograma para saber qual antibiótico que ia matar aquela bactéria. Só que não dá tempo, porque esses exames não saem imediatamente, demoram alguns dias o resultado, porque precisa do crescimento bacteriano. Pensando nisso, é importante saber que algumas bactérias já vivem em determinadas regiões do corpo com maior prevalência. Então vamos entender. É muito comum quando você tem uma infecção, por exemplo, no intestino grosso, aí se vai procurar normalmente bactérias que são mais comumente presentes naquela região do intestino grosso, como peptococcus, pseudomonas aeruginosas, dependendo do ambiente hospitalar, e aí vai. Então, dependendo da região, é possível ter uma ideia de qual é o tipo de bactéria que está lá. Por isso, se inicia imediatamente com a antibiótico-terapia, enquanto sai o resultado do antibiograma. Grande parte das vezes, já se acerta o antibiótico, mas, de qualquer forma, quando sai o antibiograma, serve por uma confirmação ou para modificar a cultura, né? Quando sai a cultura. A cultura já é suficiente para ter uma ideia. É claro que o antibiograma seria ideal, porque embora você possa ter uma bactéria que normalmente seria destruída por aquele antibiótico, existe uma série de processos que essa bactéria pode ter passado e aquela cepa específica, aquele grupinho daquela bactéria pode ter se tornado resistente àquele antibiótico. Então, o antibiograma ainda é uma estratégia interessante, embora nem sempre é realizado, mas ele vale a pena. Se a gente for fazer uma regrinha, bem, eu não gosto de regrinha porque tem muitas exceções, mas rapidinho a gente tem mais ou menos as infecções da cintura para cima. Elas são acometidas prioritariamente por bactérias gram-positivas e da cintura para baixo por bactérias gram-negativas. Então, por exemplo, infecção de garganta, ela é mais Streptococcus, que é gram-positiva. Pneumonia, Streptococcus. Pneumonia, que é gram-positiva. Isso não quer dizer que eu posso ter uma pneumonia por pseudomonas? Posso, mas provavelmente eu tenho também
por uma gram-positiva. As infecções urinárias, genitais, elas são mais bactérias gram-negativas, Escherichia coli. Então, assim, da cintura pra cima é mais gram-positivo. A chance de você acertar seria chutar numa bactéria gram-positiva e da cintura pra baixo mais pra gram-negativa. E é baseado nisso que se faz aquela escolha terapêutica inicial. Depois disso... Se não resolver o antibiótico, você parte por uma cultura. Ou enquanto aguarda, né? A cultura no ambiente hospitalar. Grave já inicia-se com a cultura, mas até sair se usa essa ideia para iniciar a antibiótico-terapia. Então entendam, é assim que se faz normalmente a escolha terapêutica, quando você vai ao médico, e o médico muitas vezes não pede uma cultura, um antibiograma. Quando o estado geral do paciente não é tão complicado, mas há aquela febre resistente, há sinais de infecção bacteriana, e ele resolve prescrever um antibiótico, ele está se baseando nessa localização, nesse contexto geográfico aí do nosso corpo, vamos falar assim, em que as bactérias costumam se proliferar com maior facilidade. Lembrando que febre resistente não é sinal de infecção sempre, única e especificamente bacteriana. A gente pode ter infecção de outra coisa, um estado de inflamação aí meio crônico que pode aparecer isso daí. Mas o diagnóstico de uma infecção bacteriana não leva em consideração apenas o sinal de febre. Embora seja importantíssimo, um dos mais importantes, mas é como a Ana Luísa falou. Tô falando isso porque a pessoa escuta um negócio desse e diz, eu vou tomar um antibiótico porque tô com febre. Isso é um dos grandes motivos pela nossa alta resistência bacteriana hoje. É a pessoa sentir uma febrezinha, achar que é uma bactéria e começar a tomar antibiótico de forma empírica sem passar por um profissional capaz de detectar isso, um médico, um dentista, que é capaz de detectar isso e conseguir prescrever o medicamento. É importante a gente pegar esse gancho aí para explicar um pouquinho o que é essa tal de resistência bacteriana que a gente tem falado tanto. Uma bactéria resistente é aquela bactéria que faz parte de uma família, vamos falar de uma família não, que na biologia os biólogos vão me matar se eu chamar uma espécie de bacteriana de família, tá? Então eu tenho uma espécie de bactéria que normalmente morreria com determinado antibiótico, mas no entanto eu tenho em minhas mãos aquela cepa daquela espécie bacteriana que não morreu com aquele antibiótico que deveria morrer. Com aquela quantidade de antibiótico. Com aquela quantidade de antibiótico que deveria ter sido suficiente para matá-la. E ela não morreu. Então ela desenvolveu uma resistência. Como é que ocorre essa resistência? Aí eu não sei se a gente tem tempo, não é bem o foco do nosso episódio, mas existem várias formas. Existem várias formas de se adquirir resistência. Primeira resistência. Diminuir a permeabilidade. A primeira resistência não existe se você não usar antibiótico. Então, a resistência é pela pressão seletiva. Realmente é como a Ana Luísa está dizendo. Isso daí é verdade em grande parte das vezes. Hoje se acredita também que o processo de resistência está muito ligado a um processo de seleção. Natural não. Seleção antibiótica. Então, o uso de antibióticos em determinado paciente, sabe aquela situação em que a pessoa estava com a dor na garganta, aí antigamente ia lá na farmácia, me dá uma tetraciclina aí, um Tretex, como dizia antigamente. Aí usava para infecção de garganta. Vamos entender, no nosso corpo a gente não tem só um tipo de bactéria. Poderia ter até uma bactéria que era patogênica, ou duas, ou 3, e uma mais resistente aos antibióticos, só que ficava lá com outras espécies de bactérias disputando pelo alimento. Quando você usou o antibiótico, matou essas outras bactérias que eram mais sensíveis ao antibiótico. E a resistente sobrou. Agora ela não tem competição pelo espaço. Ela vai crescer, se proliferar, e aí vai gerar uma infecção bacteriana resistente. Então entendam, muitas vezes essa bactéria já estava lá, mas o uso de determinados antibióticos diminui a competição e agora ela tem condições de se tornar patogênica mesmo, pelo crescimento, pela quantidade dela. Ou ela pode entender como é que o antibiótico funciona e gerar mutações. Porque se a gente jogar uma bomba aqui dentro dessa sala, onde a gente tá gravando, a gente vai querer sair correndo, ninguém quer morrer. Então a gente vai quebrar a vida, a gente vai abrir porta. A bactéria, ela tem uma forma, como ela é um ser mais simples, ela tem uma capacidade de mutação muito rápida, muito fácil, na qual ela consegue fazer isso. E como o processo de reprodução da bactéria é por divisão binária, ela consegue passar isso para os seus descendentes. Então a gente cria aí, né, uma linhagem de bactéria resistente. Isso. É nesse momento que são observados produção de enzimas que degradam os antibióticos, ou produção de bombas de efluxos que façam com que esses antibióticos sejam externalizados.
externalizados existe isso. Excretados. Eles entram na bactéria e são colocados para fora. Como a Alice falou, a bomba de fluxo. Manter uma concentração inibitória é importante. Se o antibiótico entra e tem uma bomba lá dentro jogando ele para fora da bactéria, ele não vai conseguir atingir essa concentração. Então ele não consegue ou matar a bactéria ou impedir o metabolismo dela. E modificação até mesmo nas estruturas que se ligam aos antibióticos, né? Eles conseguem também fazer essas modificações, essas alterações. Principalmente nas gram-negativas, uma das formas que os antibióticos entram nas bactérias gram-negativas são por uns canais que tem, né? Os canais que são chamados de porinas. Quando a bactéria percebe que é dessa forma que o antibiótico está entrando, ela estreita esse canal. O canal existe, consegue gerar trocas que a bactéria precisa, mas o antibiótico, que é uma estrutura química grande, não consegue entrar. Então, normalmente, ou é por meio de enzimas inativadoras, ou por bomba de efluxo, ou por diminuição da entrada do antibiótico, da permeabilidade, que é a entrada do antibiótico na célula bacteriana. Pela fagocitose de fragmentos de peptídeo de bactérias que morreram, o conhecido peptídeo R, que é o peptídeo de resistência, também traz informações para outras bactérias sobre o desenvolvimento de resistências bacterianas. Esses são alguns mecanismos, a gente não tem muito tempo para se aprofundar nisso, mas é importante saber que o uso irregular, o uso indevido de antibióticos é um dos grandes responsáveis, na verdade, pela resistência bacteriana. Então, ele pode aumentar a população de bactérias multiresistentes, que em um grupo menor ela poderia simplesmente ali morrer pela competição pelo meio, e agora, com a morte das outras bactérias, ela pode proliferar, e aí vai passando para outras pessoas, e essas infecções continuam. E hoje é uma grande briga, não é, na humanidade. A grande guerra do ser humano hoje não é com outro ser humano, não, embora o negócio esteja meio confuso aí pelo mundo agora, mas a grande guerra do ser humano hoje, do ser vivo, é com as bactérias. A gente não consegue desenvolver antibiótico na velocidade em que essas bactérias estão se tornando resistentes, não. Tem um microbiologista agora que me fugiu o nome, já eu encontro para vocês, mas que em 2010 ele disse que a expectativa é que em 2050 3 pessoas em cada 10 morram por infecções não tratadas, porque nós não vamos criar antibiótico suficiente, desenvolver antibiótico suficiente para subbactérias que vão ser desenvolvidas, que vão surgir aí se a gente continuar a usar antibiótico da forma que nós estamos usando. Então é um alerta. E vamos pensar também nos aspectos econômicos. Imagina que uma indústria farmacêutica está aí gastando horrores para desenvolver um novo medicamento. No caso, seria aí um antibiótico que vai ser lançado no mercado daqui a 5, 10 anos. Sabe-se lá quanto tempo vai investir dinheiro para quando chegar, passar 2, 3 anos e eu ter uma superbactéria que não é mais sensível a esse antibiótico. Cadê o retorno financeiro? Então, assim, a gente tem que pensar também que o próprio interesse da indústria em desenvolver novos antibióticos está tendo um decréscimo muito grande, porque o retorno está sendo bastante comprometido com esse advento aí de tantas resistências. O que se vê mais atualmente são muitos estudos avaliando a questão da atividade moduladora, utilizando aí produtos naturais para, junto aos antibióticos, avaliar se aumenta a potência desse antibiótico, ou seja, que há um sinergismo entre eles, fazendo com que eles tenham uma potência maior, que as bactérias tenham uma sensibilidade maior a eles, sem que seja desenvolvido uma molécula do nada, do zero, exigindo um investimento e um tempo muito grande. Então, a gente tem vários aspectos que envolvem os antibióticos, Se a gente for falar a questão financeira, a questão aí de resistência, a questão de uso propriamente dito, indiscriminado, de resistência bacteriana, resistência hospitalar, resistência comunitária, é tanta coisa, Mas essa questão da modulação é interessante. Sabe aquela situação que você foi ao médico, aí o médico prescreveu um antibiótico, e aí sua avó chegou e disse, não, meu filho, tome um chá de não sei o que, eu vou fazer um chá pra você, um lambedor, e aí você vai tomar. E dentro daquela preparação tem uma planta. E aí, de repente, você ficou bom, até bem mais rápido talvez do que outro que não tem utilizado. Quer dizer, o que tratou foi a planta? Não, talvez tenha existido uma modulação da atividade do antibiótico. Isso é verdade, existem muitos artigos publicados sobre a atividade moduladora de plantas. Então ela aumenta a atividade daquele antibiótico, potencializando o efeito dele. Então doses menores dele conseguem ter um efeito maior. Isso é algo que se tem trabalhado muito aí pelo Brasil, principalmente, tem muita publicação na área.
Muito olho na Amazonas, hein? Pois é, muito olho. Eu vi um trabalho que mostrava que quando você consegue detectar uma espécie num determinado local de bactéria que é resistente, e aí, por exemplo, o SUS libera a azitromicina, vamos dar exemplo, tem no SUS. Então se prescreve muita azitromicina por causa disso. E aí a bactéria, né, daquela região ficou resistente à azitromicina. E aí o SUS cancela ali naquela região a azitromicina, 2, 3 anos depois, consegue se tratar os pacientes de novo com azitromicina. É aquela história que o Pablo falou, você volta a selecionar, eu parei de expor aquela população de bactéria àquele antibiótico e eu volto a ter as bactérias sensíveis a ele. Embora isso seja assim, outros trabalhos mostram que não tem isso. Passa 10 anos e as bactérias daquele lugar continuam resistentes. Mas isso é uma das estratégias também para diminuir essa resistência, é dar umas fériasinhas para o uso daquele antibiótico naquela região. O importante é que já se tentou matar bactéria de todo jeito. Antigamente, antes dos antibióticos, tentou-se de diversas formas. Inicialmente, como a gente falou, substâncias de origem animal, origem vegetal, foi utilizada nessa tentativa. Mas aí, de repente, no início, já no final do século XIX, percebeu-se que os fungos é que tinham essa propriedade mesmo, de combater as bactérias. Então existia uma competição natural e o fungo conseguia depredar, vamos dizer assim, as bactérias. Um dos grandes pesquisadores que, inclusive, mal reconhecido por isso, foi um cientista chamado Ernest Duchesne. Ele era um pesquisador francês que, na época do doutorado dele, desenvolveu uma pesquisa interessante. O título do trabalho dele, da tese, foi Contribuição dos estudos de competição vital em micro-organismos. Antagonismo entre bolores e micróbios. Isso é uma tradução meio livre, tá? Mas era mais ou menos isso. Então ele levantou a proposta de que as bactérias e os fungos viviam numa batalha eterna pela sobrevivência e que, dentre eles, muitos fungos tinham propriedade de acabar com populações de bactéria com uma determinada facilidade. Ele fez um estudo com bactérias que causavam a febre tifoide. Também estudou outras cepas com bacilos tifosos, com Escherichia coli, tinham outras cepas que ele pesquisou, todas elas submetidas à presença de um fungo do gênero Penicillium, na verdade a espécie Penicillium glaucum. E aí ele percebeu que esse fungo conseguia inibir o crescimento bacteriano. Vamos lá entender, então quer dizer que não foi o Fleming que descobriu? 30 anos antes, o Ernest Duchesne já sabia disso e já havia publicado. O problema, vamos entender, ele era um militar, tinha 23 anos quando ele descobriu isso. E aí, nessa descoberta que ele apresentou lá na universidade, não foi dado crédito a ele. Imagina, um menino de 23 anos, e aí ele apresentou ao Instituto Pasteur na época. O Instituto nem acusou o recebimento dessa tese dele, não declarou lá que havia recebido essa tese. Logo depois que ele acabou, ele era militar, então quando ele defendeu e recebeu o título de doutor, ele foi chamado de volta para o exército. Então, se distanciou da pesquisa, se distanciou do Instituto e esse conhecimento se perdeu. Entenda, isso foi em 1897. A penicilina só foi decretada oficialmente descoberta em 1928 por Alexander Fleming, mas muito antes disso a propriedade do Penicillium glaucum já era conhecida no combate de bactérias, certo? E um estudo controlado, não foi acidental como aconteceu com Alexander Fleming, só que não tinha nada registrado ainda, a não ser a tese de doutorado do Duchesne. A questão é que o Fleming detectou isso e ele conseguiu isolar uma substância. Isso, a diferença foi essa. Então ele, claro que foi acidental, o Fleming estava lá, tinha um grupo de placas, ele estava estudando bactérias, e ele saiu para passar um fim de semana fora, e quando voltou ele, esqueci umas placas aqui, semeadas. Com Staphylococcus aureus. Com Staphylococcus aureus. Quando ele chegou lá, encontrou determinada região, um pontinho lá, com um bolor, um fungo, e ao redor desse fungo não cresceu a bactéria. Aí ele, olha, que coisa, parece que esses fungos conseguem combater o crescimento da bactéria. E aí publicou essa história, esse achado. Posteriormente ele trabalhou bastante tentando isolar a substância ativa, ele não conseguiu purificar, mas conseguiu isolar, e também uma quantidade pequena, que foi o suficiente apenas para trabalhar em algumas outras semeaduras em placas. Mas ele nunca tinha o suficiente para trabalhar com animais ou com seres humanos. Sempre in vitro. Sempre in vitro, isso. Então ele deixou de lado, e a última vez que ele fez uma publicação relacionada a esse achado foi em 1931. E por isso ficou. Nada de um antibiótico eficiente até o momento. E as pessoas continuavam tendo que se tratar com
plantas, com reza, né, curandeirismo, ou as sufas, que tinham uma atividade importante na época, foi muito utilizado durante a guerra e era o que se tinha no momento. Claro que o Fleming já teve um estudo também antes com lisozimas, que é uma substância que era extraída das lágrimas. Ele percebeu que essa substância tinha uma atividade que combatia o crescimento de algumas bactérias, mas ficou inviável o estudo da atividade em grande escala dessa substância, então ele ficou de lado. Gente, só assim, que vocês estavam falando, eu estava lembrando, a mortalidade era tão grande antes da descoberta realmente do uso da antibiótico terapia, que eu estava lendo um livro, é uma breve história da humanidade, de Sapiens, de Harari, e fala muito sobre o desenvolvimento da humanidade e tal, e tem um momento lá que fala, por exemplo, a pessoa levou uma flechada no ombro, morreu. Porque não tinha como amputar, foi no ombro. Ele levou no braço, na perna, em algum lugar que pudesse amputar e isolar aquele tecido que ia sofrer necrose, que ia se infeccionar, tudo bem, a pessoa ainda tinha uma chance de sobreviver. Mas foi no ombro, como é que amputa? E a pessoa morria, não tinha como se morria por muito menos, se morria por um arranhado do espinho de uma flor. Era, assim, 40 anos de expectativa de vida. Já que você tá falando. Tem a história lá de um rei que teve 16 filhos para conseguir ter um que conseguisse assumir o trono, porque a mortalidade infantil também era muito alta. Então, a chegada, a descoberta dos antibióticos realmente nos deu uma expectativa de vida muito maior, né? E, infelizmente, a gente não soube, e a gente talvez ainda não esteja sabendo utilizar de forma racional, mas foi o que salvou muita gente, salva muita gente ainda hoje. Você falou do livro, Alice, mas tem também um filme que é bem legal, que fala especificamente da história da penicilina, né? Que é Decifrando o Fungo, a história da penicilina. É um filme da BBC, ele não é um documentário, ele é um filme, né? Baseado em fatos reais, que mostra, antes da penicilina, a história do Fleming e dos outros cientistas que acabaram desenvolvendo a penicilina, né? E ele mostra essa história. É um soldado que tá em casa e que ele tá podando a roseira dele, ele se arranha no rosto com o espinho de uma flor e ele morre, porque ele entra em sepse. Não tem tratamento. Então, assim, a realidade que a gente vive hoje, da gente sentir uma dor de garganta e ir ali na farmácia comprar um antibiótico, que nem deve ser desse jeito, é uma realidade que, assim, a gente tem que agradecer a Deus que a gente tem esses medicamentos. E a ciência, né? Que a gente tem esses medicamentos, porque em 1920, 1930, um arranhão matava uma pessoa. Quantos não morriam em uma infecção? Um dente. Exatamente. Um arranhão de joelho. Não, era uma porta de entrada. Exato. E antigamente a odontologia era o quê? Arrancar dente. Aí você arrancava, desenvolvia infecção, essa infecção poderia... E essa infecção poderia ganhar circulação e parar onde? No coração. Causando endocardite bacteriana. Muito grave. Então, muita gente morria com isso. Então, essa história que a Ana Luísa está falando... Foi em 1939, quando se reuniu Howard Florey, que era um farmacêutico australiano, um químico chamado Ernest Chain, e o Norman Hitley, que ele era formado em ciências naturais, inclusive não foi realmente reconhecido pelo trabalho nessa equipe, que foi uma equipe importantíssima. Esses 3 pesquisadores foram os responsáveis pelo desenvolvimento da técnica de extração da penicilina, e aí, pela primeira vez, conseguiu-se ter penicilina suficiente para se testar em animais, e com os resultados positivos, foi aprovado o estudo com seres humanos. Aprovado o estudo entre aspas, né? Não existia comitê de ética, não. Vamos fazer. Arrumei um hospital que tem doente, vamos tratar. Botei nos ratinhos, deu certo, ó. Estavam infeccionados, agora estão bem. Vamos testar nos seres humanos? Aí, testa ali, naquela ala. Pronto, testou numa ala do hospital e aí deu certo. Então, isso numa época histórica... Radcliffe, né? Numa época histórica bem complicada, na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra. Né? Então, na guerra se morria porque o tiro infeccionava, o ferimento infeccionava, a pessoa morria. Então, foi numa época bem complicada. Eles fizeram isso, eu digo que eles são ninja, porque eles fizeram isso sem dinheiro. Na época da Segunda Guerra não existia financiamento para isso, o financiamento era mínimo. Tentaram algumas vezes, conseguiram mais financiamentos pequenos. E aí, eles até chamaram a Glaxo, né, na época, para poder produzir de forma... Uma
escala maior. Escala maior, até por causa da guerra. Só que o Chen não tinha determinada a estrutura química precisa da penicilina. E aí eles não conseguiram passar para a indústria e acabaram perdendo os pobrezinhos. Foi. Mas ganharam o Nobel, né? Em 1946, um ano depois da Segunda Guerra Mundial. O Fleming ganhou o Nobel pela descoberta da penicilina e o Florey e o Chen pelo desenvolvimento. O pobre do... Como é o nome do outro? Hitler. O Hitler só ganhou Norman Hitler. menção honrosa anos depois, né? Mas é bom assim, a gente sempre falar deles, porque a gente só fica escutando Fleming, mas ele não foi o único importante aí para as penicilinas, não. Mas assim, a gente acabou falando do histórico, eu acho importante, já que a gente tá falando de antibiótico, eu acredito que são a única classe, né, os antimicrobianos em geral, onde o foco do medicamento não é o nosso organismo. Porque quando a gente falou da nossa aula de farmacodinâmica, a gente fala que os alvos farmacológicos são proteínas, são enzimas, são receptores, são moléculas carreadoras, que são estruturas do nosso corpo. Mas quando a gente fala de antibiótico, a gente não quer que aquele antibiótico atue na estrutura do meu corpo, mas sim na estrutura do organismo bacteriano. Então é bom a gente lembrar o que tem na bactéria. O que a bactéria tem que faz com que esses medicamentos possam atuar nelas, impedindo o crescimento, aí sendo bacteriostáticas ou matando-as, no português mais bonitinho, que aí são chamados de bactericidas. Então quais são os alvos farmacológicos nas bactérias? Bom, então, como a gente falou lá inicialmente, várias características diferem os antimicrobianos, dentre eles o mecanismo de ação. Então, esses alvos que Pablo perguntou, onde ele vai atuar na bactéria, são regiões distintas, dependendo da classe de antimicrobiano, podendo ser na parede celular, na membrana celular, na síntese de folato, na síntese de proteínas ou ainda em nível gênico, no DNA. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, num alvo desse, a gente consegue ver até antibióticos que são mais tóxicos ou menos tóxicos pra gente. Porque quando eu pego um antibiótico que inibe a parede celular, a gente não tem parede celular. Então, na bactéria tem. Então, é um antibiótico seletivo para matar aquele micro-organismo. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no antibiótico que altera a membrana da bactéria é praticamente igual à nossa. Então, a gente acaba tendo lesão de membrana. Então, eles tendem a ser mais tóxicos pra gente também. O que não impede de ter algumas reações, independente de, por exemplo, essa questão da parede celular. A gente não tem parede celular. Mas, no caso dos inibidores de parede, como a penicilina, há vários relatos de pessoas que apresentam hipersensibilidade. Então, tem uma reação. Não relacionada ao mecanismo. Não ao mecanismo, mas a molécula em si, que está presente, pode causar uma reação adversa, sim. It was an accident, really. I had left a culture plate of Staphylococcus in my lab. Em relação a esses mecanismos, um deles você citou, vou falar deles por uma questão cronológica, tá? Mas os inibidores da síntese de folatos. Que grupo seria esse? Qual seria a importância dele? Quais são esses antibióticos? Então, a antibiótico terapia, ela iniciou com o uso das sulfonamidas. Então, ela apresenta um mecanismo de ação bem específico. Como cada um apresenta, né? Um mecanismo de ação bem peculiar. No caso das sulfonamidas, elas são análogas estruturais e antagonistas competitivas do ácido paraminobenzoico, o PABA, impedindo, portanto, a sua utilização normal pelas bactérias para a síntese de ácido fólico. Ou seja, o ácido paraminobenzoico é essencial para a síntese de ácido fólico. Uma vez que as sulfonamidas são análogas estruturais dessa substância e, além de serem análogas, são antagonistas competitivas dela, ela inibe a produção, a síntese de ácido fólico, por competição. Vai tomar o lugar dele. Vai tomar o lugar ali do ácido paraminobenzoico na síntese do ácido fólico. Aí não vai formar ácido fólico, com certeza. Consequentemente, aqueles micro-organismos que necessitam do ácido fólico por meio de sua própria síntese vão sofrer aí uma inibição do seu metabolismo e, portanto, as sulfonamidas são bacteriostáticas. E para que serve o ácido fólico numa bactéria? Para a síntese de purinas, que vão ser importantes para o DNA, que é a adenina e a guanina. Então, não tem material genético. Sem ácido fólico, não tem material genético, não tem como a bactéria se reproduzir. Por isso que ela não é uma bactericida, entenda. Impede a reprodução, não impede a vida da bactéria. Então, ele é um bacteriostático, significa vai ficar parado, no sentido ao pé da letra. Então, impede que essa bactéria se reproduza. E aí, o que é que acontece? Como é que ela morre? O próprio corpo, através do sistema imune, tem agora condições de combater o crescimento dessa bactéria porque ela não
não tem como se desenvolver ao ponto de se tornar realmente patogênica. Mas essas sulfonamidas, dentre elas, quais são as mais conhecidas? A gente tem o sulfametoxazol, a sulfadiazina e a sulfasalazina. Mas aí são usos bem diferentes, né? Bem diferentes. O sulfametoxazol normalmente não é utilizado sozinho. Aí é para diminuir resistência. A gente tem ele associado à trimetroprima, porque a via do ácido fólico é o PABA, se transformando em ácido de hidrofólico, que se transforma no ácido fólico. A trimetroprima, ela age, as sulfonamidas, elas vão agir nessa primeira etapa, da transformação do PABA para ácido de hidrofólico, que não vai acontecer porque ela ocupa o lugar do PABA. E a trimetroprima, ela inibe a segunda etapa, que é a transformação do ácido de hidrofólico para o ácido fólico em si, que é o ácido tetrahidrofólico. Lembrando que a trimetroprima, embora seja um antagonista, né, de folato, está no mesmo grupo, mas ele não é uma sulfonamida, é uma pirimidina. Não, exatamente. Ele e a pirimetamina, né, são as duas que podem ser associadas às sulfonamidas para você melhorar o tratamento diminuindo a resistência. Então, normalmente a sulfadiazina é utilizada ou na forma de pomada para queimadura, né, inibição de infecção de queimadura, ou por via oral associado à pirimetamina para tratamento, inclusive, de toxoplasmose. E a sulfasalazina? A sulfasalazina, a utilização dela é mais para doenças autoimunes, né? Doença de Crohn, artrite reumatoide. Como antibiótico, não... A toxicidade dela é um pouquinho maior, né? Na clínica não vale muito a pena utilizar sulfasalazina. E aí o sulfametoxazol associado à trimetroprima, utilizado em infecções normalmente da cintura para baixo. É mais infecções intestinais, infecções urinárias, mas a gente tem uma resistência bastante alta e aí hoje em dia se opta até mais por outros antibióticos. Já foi muito utilizado para infecções respiratórias também, no trato respiratório alto, mas hoje pela resistência não é mais muito utilizado. Embora existem outros e assim, inibidores cria resistência também porque a bactéria, quando percebe que a sulfa está pegando o lugar do PABA, ela aumenta a produção do PABA absurdamente. Então ela começa a sintetizar ácido fólico e aí começa a se reproduzir de novo. Então ela se torna resistente basicamente por esse mecanismo, por uma superprodução de PABA. Existem outros antagonistas de ácido fólico, da sulfonas, por exemplo, mas essa cabe um episódio específico sobre ela, que é a dapsona, muito utilizada no tratamento da hanseníase. Então, não vale a pena a gente se estender, porque tuberculose e hanseníase eu acho que caberia um dia a gente conversar especificamente sobre eles dois. Mas os antagonistas da síntese do ácido fólico se resumem basicamente a isso, e a gente tem um grupo muito mais utilizado, talvez bem mais expressivo hoje na clínica, que são os inibidores da síntese da parede celular. Então, aqueles antibióticos que agem sobre a parede celular. E nesse grupo, nós temos algumas classes farmacológicas. Dentre as classes, nós temos que corresponde à maior parte dos antibióticos desse grupo, são os antibióticos beta-lactâmicos. Dentro desse grupo de beta-lactâmicos, vamos citar aqui alguns dos mais conhecidos, que são as penicilinas. Inclusive, já contamos um pouquinho a história deles aqui, que são dentre os primeiros antibióticos modernos a serem utilizados e que têm uma efetividade até hoje, embora a resistência seja uma coisa muito frequente em relação a esses antibióticos. No início, só encontrávamos penicilinas injetáveis porque não eram resistentes ao ambiente gástrico, que por ser um peptídeo não vai resistir ao ambiente do estômago devido às proteases. Então ele ia ser degradado e perde atividade. Então, inicialmente não tinham penicilinas orais, só injetáveis. Mas aí começou-se a trabalhar nessa mudança estrutural, em adição de grupos laterais, e aí a Alice pode explicar isso aí um pouquinho melhor, e a gente conseguiu ter uma penicilina de uso oral. Só para a gente resgatar um pouco. Beta-lactâmicos, eles são classificados como beta-lactâmicos porque eles apresentam a lactama. O que é a lactama? É uma amida cíclica. Então, ela tem 4 átomos nesse ciclo, por isso que ela vem do beta, vem do alfabeto aí grego, beta-lactâmico. Então, é um anel de 4 átomos formado por uma amida cíclica. No caso das penicilinas, além dessa lactama, ela vai ter também um anel tiazol lateral, que juntas formam o ácido 6-aminopenicilâmico. Então, esse é o grupo farmacofórico da penicilina, sem o qual não vai ter uma atividade, não vai ter o seu mecanismo de ação.
No início, como o Pablo estava dizendo, né, as penicilinas naturais eram formadas por este núcleo, com alguns substituintes, que ainda mantinha sua característica de peptídeo e, portanto, ela não conseguia resistir ao pH estomacal. E aí, o que aconteceu? Começaram a se desenvolver moléculas que fossem agregadas, substituintes que fossem agregados a essa estrutura para garantir resistência. Antes disso, acontecia que, ao entrar em um meio de um pH que o hidrolizasse, esse anel 6-aminopenicilâmico sofria, consequentemente, sua lise, dando origem a uma estrutura chamada ácido penicilóico, que não tem atividade antimicrobiana. Então, necessitou-se realmente desenvolver mecanismos que conseguissem driblar essa hidrólise. Uma estrutura, né, que driblasse. Ácidos, né? Como, por exemplo, quando submetida a uma via oral. E aí foi quando se desenvolveram a penicilina V, que é uma penicilina que ela tem essa resistência porque ela foi derivada do ácido fenoxiacético. E o ácido fenoxiacético é insolúvel em meio ácido. Então, quando se pegou essa estrutura desse ácido 6-aminopenicilâmico junto ao derivado do ácido fenoxiacético, que é insolúvel em meio ácido, gerou uma proteção para essa molécula. Gerou uma proteção para essa molécula, fazendo com que ela agora conseguisse resistir a esse meio. E aí veio aí o advento dessa penicilina de uso oral. Aí, livre do trato gástrico, onde existiam as proteases, ele agora ia para o intestino e lá ele estava livre para ser absorvido e ter a propriedade. Essa questão, eu estou falando das penicilinas do tipo benzilpenicilinas. Porque existem as aminopenicilinas que são utilizadas por via oral tranquilamente. Elas não são peptídeos. Mas que são as penicilinas naturais, né? É porque a gente está falando das penicilinas naturais. Penicilinas que são as naturais. Então, existe essa aí de via oral, derivado do ácido fenoxiacético. E aí, em torno das penicilinas, bom, mesmo injetáveis, nós temos características interessantes das penicilinas. A penicilina cristalina era administrada por via injetável, só que ela tinha uma meia-vida muito curta. Então, esse paciente precisava de diversas administrações ao longo do dia. Ela tinha um intervalo de 4 a 6 horas. E cristalina, né? O cristal já indica tudo, que consegue solubilizar. E aí, por isso, podia ser administrada por via endovenosa. Só que era complicado. Esse paciente tinha que sempre ficar internado até que conseguisse depledar aquela infecção bacteriana. Então, pensou-se, poxa, seria possível administrar uma penicilina por via intramuscular, que ele ia cair na circulação aos poucos e aí ia ter o efeito. Só que mesmo a cristalina não se sustentava muito tempo no tecido muscular. Começou-se então a se adicionar substâncias que iam funcionar como um depósito. Foi criada então a penicilina procaína, que precisava de um número menor de administração, mas mesmo assim ainda eram várias administrações de penicilina. Ela tinha um período de 12 em 12 horas aproximadamente. Agora imagina, quem lembra aí da benzetacil? Quem já tomou uma benzetacil? Imagina de 12 em 12 horas tomar uma benzetacil. Claro, não é a benzetacil. Tá? Eu só tô lembrando da dor. É um pouco menos dolorosa porque a procaína já tem uma atividade anestésica. Tem. É menos dolorosa, mas mesmo assim ainda é dolorosa. E aí pensou-se, não, precisamos de uma penicilina que a gente tenha um número menor de administrações. E aí veio a penicilina benzantina. A benzantina consegue sustentar a penicilina no tecido muscular e liberar aos poucos ao longo de 21 dias. Então, temos agora uma administração ideal, muito utilizado para tratamento de febre reumática e algumas infecções bacterianas que com uma administração consegue ter contato suficiente do corpo com aquele agente, com aquela substância para aquela amidalite streptococcus, que é muito comum. E no caso, ainda hoje, né? Ainda hoje. E no caso da febre reumática, aí a cada 21 dias é feita uma nova administração justamente por conta disso. E tem uma penicilina natural que é oral, né? Que é a penicilina V. Que é a que eu falei inicialmente. Que hoje aqui a gente... mas aqui hoje a gente não tem muito uso dela. Mas é por causa da resistência, né? Tem muita resistência a ela. Então, o que é essa resistência? Qual o principal mecanismo que faz com que as bactérias sejam resistentes às penicilinas? A gente falou inicialmente também já sobre vários mecanismos. Mas um grande conhecido mecanismo da resistência às penicilinas é o desenvolvimento de enzimas que atuam sobre o anel beta-lactâmico. Ou seja, são as beta-lactamases. Então, a produção de enzimas que atuam degradando, hidrolisando esse anel, como eu falei inicialmente, a hidrólise dele vai dar origem ao ácido penicilóico,
e esse ácido não tem atividade antimicrobiana. Então, as bactérias conseguem identificar esses antimicrobianos, conseguem desenvolver enzimas específicas que atuam no grupo farmacofórico, hidrolisando. Outro mecanismo de resistência também é a redução da afinidade da PBP. É a proteína, né? Que é a proteína ligadora. Porque, assim, a gente falou que a penicilina inibe a parede celular. Mas como? Como? Né? Como? Ela tem que se ligar primeiro. Então, a parede celular, na verdade, é de peptídeo glicano. Então, são aminoácidos que se ligam entre eles, formando peptídeos de forma linear. Mas, para eu estabilizar aquela estrutura, eu preciso gerar ligações cruzadas entre esses aminoácidos. O que a penicilina faz é inibir a formação dessa ligação cruzada, que ela inibe a transpeptidase, que é justamente a enzima que faz essa ligação cruzada. E aí, essa PBP, que é a proteína de ligação à penicilina, se ela for inibida, a penicilina não consegue ligar nela, não consegue impedir a formação da ligação cruzada e a bactéria continua com sua parede celular íntegra. Então, os dois principais mecanismos de resistência das penicilinas é a produção de beta-lactamases e a redução da afinidade da proteína ligação de penicilina pela penicilina, né, que está sendo utilizada. E só complementando, a penicilina ela consegue se ligar nesse grupo, nessa região, nessa proteína ligadora aí de penicilinas, porque ela é análoga ao grupo terminal de alanina, exatamente. que é a estrutura natural que se liga nessa região. Exatamente. Então, ela é um análogo dessa estrutura, desse grupo terminal. E aí ela consegue se ligar e impedir a reação de transpeptidação, como a Ana Ney bem explicou. 4 years of scientific experiment. I know this didn't work out the way you wanted it to. What about you? Are you telling me you don't care if Fleming's walked off as a credit? I don't believe you. Of course I care. Além das benzilpenicilinas, existem outros representantes da classe das penicilinas, como as aminopenicilinas, as penicilinas resistentes às penicilinases e as penicilinas de amplo espectro, obtidas por associação aí com inibidores das beta-lactamases. Tem outras classificações pela estrutura química, mas essa classificação aí da Alice é uma da classificação que eu também acabo utilizando nas minhas aulas. Não, e eu classifico, olha eu. Eu né? Utilizo desta classificação. Mas tem essa classificação também. Então, quando surgiram as benzilpenicilinas, qual era a principal desvantagem dela? Era a relação de que a maioria tinha que ser administrada por via parenteral. Então, eu precisava de uma aplicação, seja intramuscular, seja endovenosa. E com a utilização começaram a surgir as resistências. Então, as penicilinas, benzilpenicilinas, eram sensíveis às beta-lactamases. Então, isso era um problema que a ciência tinha que resolver. Então, a ciência diz assim, eu quero criar uma penicilina que seja oral, por via oral. Conseguiu. Surgiu as aminopenicilinas, na qual a gente tem como representante a ampicilina e a amoxicilina. De longe, a mais usada é a amoxicilina, por características não farmacodinâmicas, porque o mecanismo de ação é o mesmo, mas por características farmacocinéticas. A ampicilina tem interação com o alimento e ela tem uma meia-vida mais curta, então a posologia dela é a cada 6 horas. Já a amoxicilina não tem essa interação com o alimento, ou seja, ela não é prejudicada, a absorção dela não é prejudicada pelo alimento e ela tem uma meia-vida mais longa, de 8 em 8 horas, dependendo da concentração, ela pode chegar até uma meia-vida de 12 em 12 horas. Então, por questões farmacocinéticas, a amoxicilina é bem mais utilizada. Uma desvantagem que a gente tinha na benzilpenicilina é que ela tinha uma afinidade, assim, mais para bactérias Coccus, principalmente gram-positivos. Pegava alguns pouquinhos gram-negativos, alguns anaeróbios, mas o foco mesmo das benzilpenicilinas é gram-positivo. E as aminopenicilinas vieram com essa vantagem de uma administração por uma via mais cômoda, que é a via oral, e também um aumento de espectro. Então, elas conseguiam pegar algumas bactérias gram-negativas também, Coccus e bacilos gram-positivos e gram-negativos. Embora, para Coccus gram-positivos, a eficácia das aminopenicilinas seja um pouquinho menor do que os da benzilpenicilina. E aí, a ciência chegou com um outro problema. Eu tenho um medicamento que é por via oral, que tem um espectro ampliado, mas quando a bactéria produz a beta-lactamase, a ampicilina não funciona e a amoxicilina não funciona. Então, a ideia agora era criar uma penicilina que fosse resistente à beta-lactamase. Conseguiu? Conseguiu. Surgiram aí várias classes de penicilina, como a oxacilina, piperacilina, meticilina. E essas
as penicilinas realmente são resistentes à beta-lactamase. No entanto, a gente volta para o problema inicial. Todas elas são por via parenteral. Então, tinha que, ou o paciente está no hospital, tinha que ter uma aplicação injetável. E aí, a ciência disse assim, não quero mais saber de penicilina que seja resistente e que seja administrado por via oral, porque não conseguiu se fazer isso. E aí, foram desenvolvidos inibidores de beta-lactamase. Para burlar a resistência e conseguir tratar um paciente de forma ambulatorial, desenvolveu os inibidores de beta-lactamase, como ácido clavulânico, Subactam, Tazobactam, que são substâncias que, se a gente olhar a estrutura química delas, elas têm um anel beta-lactâmico bem parecido com o beta-lactâmico, e a ideia é que essa substância tenha mais afinidade pela bactéria do que o próprio antibiótico, chegue primeiro lá, a bactéria identifique ele como antibiótico pelo anel, a bactéria que possui a beta-lactamase destrua essa substância e o antibiótico consiga chegar lá e conseguir exercer seu efeito com a menor carga de beta-lactamase. Eles são considerados inibidores suicidas. Então é muito comum a gente ver amoxicilina com clavulanato, ampicilina com Subactam e piperacilina com Tazobactam, embora a piperacilina já seja uma penicilina com espectro bem ampliado e bem mais resistente do que as aminopenicilinas. Gente, só lembrando que toda aquela diferença farmacocinética que Ana falou sobre a amoxicilina e a ampicilina se dá por uma única substituinte de hidroxila. Então, se vocês tiverem curiosidade de observar as duas moléculas, o benzeno lateral da amoxicilina tem uma hidroxila que a ampicilina não tem. E isso garante toda essa diferença farmacocinética que existe entre ambas. Olha aí a química medicinal. 4 years of scientific experiment. I know this didn't work out the way you wanted it to. What about you? Are you telling me you don't care that Fleming's walked off as a credit? I don't believe you. Of course I care. Além das penicilinas, aí nós temos outro grupo importante que são as cefalosporinas, que são divididas em gerações de acordo com as descobertas científicas e com o espectro de ação, obviamente. Sendo aí divididas em primeira, segunda, terceira e quarta geração, e atualmente nós temos um representante para uma quinta geração de cefalosporinas. Sendo que a grande diferença entre essas gerações se dá no sentido de que a primeira geração é muito mais eficiente para bactérias do tipo gram positiva e praticamente nada para gram negativa. Já a de segunda geração tem uma atividade maior para grãs negativas, ainda não tão grande, mas ela tem uma atividade. E à medida que vai se evoluindo, essa atividade para bactérias do tipo gram negativo vai se tornando mais evidente. Até a quinta geração. Então, quais são essas cefalosporinas mais utilizadas e de que grupos elas fazem parte? Não, antes disso eu vou falar de onde elas vieram. Ah, então é importante. Porque do mesmo jeito que as penicilinas vieram lá... Tiveram origem, né? Tiveram origem, tá? Ah, é verdade. As cefalosporinas também foram identificadas inicialmente próximo à saída do esgoto lá da costa de Sardenha, por Brodes, por meio do isolamento de um fungo chamado Cephalosporium acremonium. E aí ele observou que a estrutura isolada desse fungo era muito similar à da penicilina. O que ele apresentava? Apresentava um anel beta-lactâmico, mas o grupo lateral era diferenciado. Esse grupo ele era o ácido 7-aminocelafosporânico, diferente daquele ácido 6-aminopenicilâmico. Então, apesar de ter uma diferença, ele conseguiu identificar nos seus testes que também tinha atividade antimicrobiana atuando na parede celular. Alice, deixa eu só te perguntar uma coisa, e aí é uma dúvida minha mesmo. Por que as cefalosporinas, elas são sensíveis à beta-lactamase? Por que elas são menos? Tem alguma coisa a ver com essa estrutura? Então, exatamente. Quando a gente fala em beta-lactamase, a gente acredita que é um único tipo de enzima, que a bactéria produz beta-lactamase que vai atuar sobre o anel beta-lactâmico. E que, como todos os beta-lactâmicos têm o anel, consequentemente, iria atuar numa sensibilidade igual para todos. Mas, na verdade, não é isso, é o grupo. Então, a penicilina, ela tem o anel beta-lactâmico junto com aquele grupo tiazol lateral. Então, as bactérias que produzem beta-lactamase para a penicilina, ela está específica, aquela ligação de encaixe induzido entre a enzima e o substrato, ela está sendo desenvolvida para aquele tipo de grupo, para aquele núcleo tiazol com beta-lactâmico. Quando a gente vai para a cefalosporina, a gente tem um beta-lactâmico? Temos, mas a gente tem um grupo lateral diferente. Então, uma
a bactéria que vai produzir uma beta-lactamase para ela já é uma estrutura, já é uma enzima diferenciada. Que então vai é por atuar isso que nela diferente daquela que atua na penicilina. Por isso que cada uma vai ter uma espécie, um tipo, né, subtipos de beta-lactamases. Então tem as penicilinases e as cefalosporinases. Exato. Para cada uma era para ser assim, classificado mais ou menos. Não era para ser dessa beta-lactamase forma. para todo mundo, Pra não. gente não falar beta-lactamase, então todo e qualquer beta-lactâmico teria que ser sensível. E não é. Então é por isso que dentro do mesmo grupo de beta-lactâmico eu tenho sensibilidades diferentes. Entendi. E aí a gente vê que dentro das cefalosporinas também vai ter sensibilidades diferentes e todas elas apresentam o mesmo núcleo. Mas aí a gente tem que ver que ela também vai sofrer influência sobre os grupos laterais. Porque quando a bactéria identifica, ela vê como um todo. Esse grupo farmacofórico é aquele que vai ter o mecanismo de ação. Mas a identificação também desses grupos laterais, ele também sofre influência. Então a gente tem que estar sempre atento da molécula como um todo para a produção dessas beta-lactamases específicas. Em relação às gerações, né, que Paulo perguntou, e a Alice disse que não ia responder. Tô brincando. A Alice falou que ia falar um pouquinho do histórico. Ele pulou o histórico. Pulou. Aí... Absurdo uma coisa dessa. Absurdo. E aí a gente tem a primeira geração, né, a bem conhecida, a cefalexina. Na segunda geração a gente tem o cefaclor e a cefuroxima, que aí primeira e segunda geração são os únicos que a gente tem por via oral. A partir da terceira geração é só por via parenteral. Aí a gente tem a ceftriaxona, que é muito utilizada em ambiente hospitalar, né, também. A ceftriaxona você ainda consegue encontra de forma em farmácias, ambulatorial, né? Um por dia durante 5 dias. Às vezes, infecções que você tentou tratar com azitromicina, com amoxicilina não resolveu, vai pra ceftriaxona. E aí tem também o cefepime, que muitas vezes é usado em protocolo de sepsis, em hospital, porque ele pega também pseudomona, quarta, né? Que é de quarta geração. E temos ceftarolina fosamila, que é até um profármaco, inclusive. Repete, porque ficou no... Ceftarolina fosamila, que é um profármaco, e é um representante aí da quinta geração de cefalosporinas. Que é bem gram-negativo. Né? Que ele tem um espectro bem amplo, ele pega muito gram-negativo, mas e também anaeróbio ainda... E anaeróbios também. 4 years of scientific experiment. I know this didn't work out the way you wanted it to. What about you? Are you telling me you don't care that Fleming's walked off as a credit? I don't believe you. Of course I care. Outro grupo representante importante dos beta-lactâmicos são os carbapenemes. E aí, de uso estritamente hospitalar, não é? Para infecções mais complexas. Nós temos praticamente 4 representantes aqui no Brasil: ertapenem, doripenem, e aí os dois mais utilizados, mais conhecidos, que são o imipenem e o meropenem. Eles são antibióticos de amplo espectro, pegam gram positivo, gram negativo, aeróbio e anaeróbio. Então, normalmente são utilizados em situações onde você ainda não tem o resultado de cultura, né, que você não sabe especificamente qual é a bactéria ainda, e paciente grave. Paciente grave. Normalmente é paciente de UTI, paciente bem grave mesmo, ou com risco de sepse, por algum motivo. Tem o imipenem, em relação à eficácia, ele é muito semelhante ao meropenem, ao ertapenem, mas ele tem uma desvantagem que a gente tem uma enzima no rim, que é a desidropeptidase 1, que consegue inativar ele. Então, ele fica com meia-vida muito curta. Então, ele sempre tem que ser associado à cilastatina, porque a cilastatina consegue inibir essa enzima no nosso rim e aumentar a meia-vida do imipenem, porque aí ele não é degradado por essa enzima, né? E em relação à eficácia a mesma do meropenem, que já também não tem essa relação com essa enzima, pode ser utilizado de forma isolada. Só lembrando que esses medicamentos, eles têm uma neurotoxicidade importante, né? Então, relacionada à dose. Então, doses altas, ele acaba tendo neurotoxicidade. Além dos carbapenems, outro grupo importante são os monobactâmicos. Mono, exatamente porque ele contém um único anel, só o beta-lactâmico. Ou seja, ele é considerado monocíclico. Por isso que ele deu origem a esse nome monobactâmico. E ele também só tem um representante, que é o Astreonan. Né? E também por via parenteral. É um sozinho na vida. Ele nasceu para ser mono. Para ser mono, Então, e o espectro dele limita-se a bastonetes gram-negativos aeróbicos. Como pseudomona, hemófilos, neisseria. Então, assim, do jeito que a gente falou dos carbapenens, que ele é usado às vezes de forma empírica, enquanto eu não tenho cultura, o monobactâmico eu preciso saber qual é a bactéria, porque é um espectro tão estreito que eu preciso saber qual é a bactéria para que eu possa utilizar, administrar esse medicamento. E uma curiosidade do Astreonan é que ele é o único dos beta-lactâmicos onde não há risco de reação cruzada, se o paciente for alérgico à penicilina.
Então, você pode usar sem medo de ser feliz um monobactâmico, Astreonam, num paciente que tem histórico de alergia à penicilina. Já no caso das penicilinas e dos carbapenens, liga-se aí um alerta para quando o paciente não anamnese, por exemplo, diz que é alérgico à penicilina. Porque ele pode também, não quer dizer que ele vá ter, mas ele pode também ter alergia às cefalosporinas e aos carbapenens. Mas aos monobactâmicos, essa alergia aí não acontece. Para finalizar, nós temos aí outro representante do grupo importante, são os peptídeos, glicopeptídeos. Que eles são glicopeptídeos e os lipopeptídeos, na verdade, né? O glicopeptídeo mais conhecido é a vancomicina. Ela foi extraída de um fungo também, do Streptococcus orientalis. Ela tem um efeito muito específico para gram-positivo, principalmente estafilococcus, e hoje é reserva para estafilococcus resistentes. Normalmente é o estafilococcus que a gente chama de MARSA, que é o estafilococcus resistente à meticilina, que seria do grupo lá das penicilinas resistentes. Então, é um antibiótico que só é por via parenteral. Existe ele por via oral também, mas quando a gente tem esse tipo de infecção, normalmente ele é administrado por via parenteral, quando você já tem uma infecção mais grave, um estafilococcus aí multiresistente. Pega também alguns anaeróbios, mas ela é mais utilizada em situação de sepse, endocardite por estafilococcus resistentes, enterocolite, ou pneumonias também resistentes a penicilinas. Pode ser utilizado em pacientes alérgicos à penicilina, sem nenhum problema. E um dos principais problemas da vancomicina na administração parenteral é a rapidez da infusão. Então, se ela for administrada de forma rápida, ela estimula a liberação de histamina, principalmente na região do pescoço, e pode gerar síndrome do pescoço vermelho ou síndrome do homem do pescoço vermelho, e que, se for administrada de forma lenta, você minimiza essa possibilidade. E como que as bactérias desenvolveram resistências a ela, as que desenvolveram, Mesmo mecanismo de ação, a gente está falando de beta-lactâmicos, ela apresenta o mesmo mecanismo de ação que a gente já explicou lá, daquela substituição da D-alanil-D-alanina, Então, as bactérias, elas desenvolveram resistência por modificação desse grupo terminal D-alanina por uma D-lactato, um D-lactato. E isso impede uma ligação de hidrogênio altamente específica e necessária para garantir a integridade da ligação, a força de ligação com essa bactéria. Então, esse é o mecanismo de resistência que é desenvolvido. Lembrando que ela é bem nefrotóxica, Bom, paciente em uso aí de vancomicina tem que estar sendo monitorado a ureia e creatinina. É verdade. É um parâmetro de monitoramento no paciente hospitalizado. Outros peptídeos importantes, a tecoplanina, a telavancina, dalbavancina, que são já classificados como os lipopeptídeos, mas tem as propriedades semelhantes. Só para a gente encerrar, existem outros agentes que agem sobre a parede celular, e aí temos a daptomicina, fosfomicina, bacitracina e a cicloserina. A cicloserina mais utilizada em alguns casos de tuberculose, embora não esteja no protocolo padrão, mas ele tem uma atividade mais para tuberculose e aí fica para outro dia a gente conversar sobre ela. E a bacitracina a gente tem muito em associação em pomada, em pomada também. Com a neomicina, Isso. Ela é mais de uso local porque ela também é bem nefrotóxica, é mais para lesão de pele, ferida com risco de infecção. Ela também interfere na formação da parede celular e desfosforila o ciclo do transportador lipídico da bactéria. E aí impede que ela cresça. Bem, e é isso aí. Claro que antibiótico dá pra gente passar horas e horas conversando, mas vocês não têm esse tempo todo, obviamente. Então a gente vai parar por aqui e nós discutimos hoje apenas a questão dos antibióticos que agem sobre a parede celular. Mas existem outros grupos e falamos um pouquinho sobre os inibidores da síntese do folato. Além disso, existem outras classes e aí vai ficar para o próximo episódio. Vamos conversar com mais calma sobre eles e a gente fica por aqui. E por hoje é só. Um abraço para vocês, espero que vocês mandem as sugestões, críticas através dos nossos canais, comentem o post no site, podem mandar um e-mail para contato@pharmacast.com.br, o site é pharmacast.com.br e aí o Instagram está lá, como sempre, à disposição de vocês para mandarem suas mensagens, entrarem em contato. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelos feedbacks, são muito importantes para a gente continuar com esse projeto. E eu queria deixar um abraço para todos e até a próxima. Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Estou voltando também com mais força lá no Instagram, viu? Só falta a Natália agora, só falta a Natália.
Podem mandar lá os recadinhos que eu vou entrar. Eu passei um tempinho também sem entrar no Instagram. Mas agora a gente tá voltando aí com força total 2019. E faça igual o Rafael, indica pros amigos, indicar pros amigos. E vamos viralizar. Vamos viralizar. Um abraço a todos, pessoal. Tchau.